Seja bem-vindo ao mundo marcial. Embora conhecido hoje como uma arma usada nas artes marciais, sua forma original foi desenvolvida na China como uma ferramenta agrícola feita de duas varas conectadas em forma de mangual de trigo, arroz ou soja. O nunchaku mais tarde também foi usado em diferentes partes do mundo, como Japão, Rússia, Coreia e Índia. Vários fatos que datam de diferentes períodos históricos corroboram seu país de origem, China. Acreditava-se que o primeiro imperador da dinastia chinesa Sung Jihong Junho perdeu uma batalha para um conquistador mongol em meados do século X. Para se recuperar de uma derrota tão grande, o imperador teve que resgatar e partir com seu exército para o território continental chinês, onde se situou nas proximidades de uma aldeia próxima. Lá, os aldeões os alimentavam e cuidavam deles. O imperador Gil pensava que era dever de seus soldados ajudar os camponeses em várias tarefas agrícolas que exigiam muito trabalho. Entre essas funções estavam o cultivo de trigo, arroz, soja e outras safras. O imperador visitava regularmente seus soldados, certificando-se de que estavam realmente fazendo o trabalho que lhes fora designado. A certa altura, ele observou que os aldeões usavam uma ferramenta para ajudar na colheita do trigo e do arroz que era feita de duas varas de comprimentos diferentes amarradas com uma corda feita de feno de arroz entrelaçada com crina de cavalo. Por ser um grande guerreiro, o imperador Gil chegou à conclusão de que essa ferramenta poderia ajudá-lo a lutar contra os mongóis e que seu uso o ajudaria a treinar sua infantaria. Ele pediu emprestado um mangual, um nunchaku, de um aldeão. O imperador Gil instalou-se em sua tenda e, nos dias seguintes, propôs e desenvolveu técnicas específicas que sua infantaria posteriormente praticou durante o combate, usando-o como arma contra a cavalaria. O imperador Gil desenvolveu com sucesso 18 técnicas de uso e chamou a ferramenta, agora, uma arma, Dai Ji, que se traduz como grandes limpadores. De acordo com contos antigos, o imperador Gil treinou seu exército no manuseio dessas armas por alguns meses junto com seus generais. O imperador Gil então comandou seu exército para usar seu conhecimento em uma batalha na cidade de Buxung pela primeira vez. O exército mongol foi derrotado com sucesso naquela batalha e banido do território chinês. Durante a batalha, as varas do mangual foram quebradas em duas e ficaram quase do mesmo comprimento. Foi notado por um general do exército de Gil e, com base nisso, mais tarde inventou uma nova combinação de movimentos manuseando um mangual mais curto. A técnica foi chamada de Stuzodi, pequenos limpadores. De acordo com as lendas chinesas, as técnicas desenvolvidas são idênticas ao uso atual do nunchaku. Em algumas partes da China, o nunchaku também é chamado de Xuantinkun, que, na tradução livre, significa um mangual de duas partes. No entanto, em algumas regiões, por exemplo, em Fujian, os nunchakus são chamados de NNG-Shatkun, que se traduz aproximadamente como um par de baquetas conectadas. Nas regiões do sul da China, bem como em algumas partes do Japão, os nunchaku também são chamados de Xuanjiegan ou Lintinkun. De acordo com algumas histórias, as habilidades defensivas do uso do nunchaku foram posteriormente transmitidas da China para outros países vizinhos, como Japão, Coreia, Índia, Mongólia e Filipinas. De acordo com essas lendas, o manejo do mangual, o nunchaku, como meio de autodefesa foi trazido ao Japão por vários mestres e sacerdotes chineses após sua chegada nos séculos XIV e XV. Alguns historiadores acreditam que a disseminação do conhecimento do manuseio dos nunchaku pode ser atribuída ao general chinês, Shan Yuanbing, que era excelente na prática de artes marciais. Ele fugiu da China por volta de 1640 por causa do processo contra a dinastia Manchu e se refugiou em Okinawa, e depois em Bushido-Edo, hoje Tóquio. O general Shan também difundiu a habilidade de lutar sem ferramentas ou armas, que hoje é amplamente conhecida como Jiu-Jitsu. Algumas histórias afirmam que o uso do nunchaku durante lutas ou batalhas tornou-se uma arma-ferramenta comum entre alguns nobres e, mais tarde, entre os camponeses. Eles até usaram como meio de autodefesa contra vários atacantes e invasores japoneses que chegaram às suas áreas, o arquipélago de Ryukyu. Em 1507, o rei Shohashi também assinou uma proclamação que proibia os cidadãos de porte de armas e permitia sua requisição. A proclamação proibia a posse de armas para todos que não estivessem a serviço do rei e a arma era mantida nos depósitos do castelo. Além disso, a invasão japonesa liderada por Bushi Satsumi no século XVII trouxe o uso do nunchaku para aquela área específica. Outro argumento que sustenta a tese de que os nunchaku foram transmitidos da China para o Japão é visível no nome japonês, a palavra, o nunchaku, que, na tradução livre do chinês, pode ser dividida em três palavras, nun que significa um par, ou, melhor ainda, gêmeos, e as palavras shaku, que podem ser traduzidas como varas conectadas. No entanto, os nunchaku são conhecidos por uma variedade de nomes diferentes. Alguns exemplos são nunchiku, nunchuka-s, bastões de corrente, shaku, bastões de shuka, bastões de karatê,
bem como em muitos outros termos menos conhecidos. Vários tipos de nunchaku. O primeiro nunchaku japonês era na verdade octogonal e mais tarde os habitantes locais fariam um nunchaku em formas diferentes. Algumas das cópias mais antigas dos bastões nunchaku eram feitas de madeira exótica e rígida, conectada com uma corda feita de feno de arroz e crina de cavalo. Alguns deles tinham bordas algemadas com estanho ou ferro. Diferentes especialistas em artes marciais concordam com a tese de que a arte de manusear os nunchaku foi especialmente valorizada e treinada no Japão, na cidade de Shuri, hoje conhecida como Castelo de Shurijo, em Okinawa. Além disso, a arte do nunchaku está ligada ao estilo básico do karatê, o shurichi, que também foi fundado nesta região. Além disso, acredita-se que o conhecimento sobre os nunchaku se espalhou pelo Japão graças ao mestre do karatê, Gishin Funakoshi, de 1868 a 1957, que criou o estilo Shotokan, e que nasceu na cidade de Shuri. Foi assim que ele entrou em contato com os nunchaku quando era criança. Em comparação com a versão japonesa, a versão chinesa é mais arredondada e mais curta, tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Embora as versões chinesa e japonesa tenham vários comprimentos, as versões japonesas são geralmente octogonais e têm aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Vários mestres de artes marciais costumavam acomodar o comprimento das varas, os nunchaku, às suas necessidades e afinidades. Independentemente de sua forma ou comprimento, normalmente é conectado com uma corda ou uma corrente fina. Nos últimos anos, os nunchaku, bastões, são conectados com uma corda de nylon ou uma corrente fina que tem cerca de 20 centímetros de comprimento na China ou cerca de 10 centímetros no Japão. No entanto, uma vez que diferentes mestres adaptariam o comprimento da corda ou da corrente às suas próprias necessidades de acordo com sua figura ou técnica, essa regra não é rígida. A técnica básica de manuseio desta arma é baseada em uma força centrífuga que é criada girando o cabo. Hoje, os nunchaku são geralmente feitos de madeira mais dura, como carvalho ou ébano, e são ligados por uma corda de nylon ou uma corrente fina. Pode ser feito de outros materiais diferentes, como metal, borracha dura, plástico ou fibra de vidro. Existem também os chamados nunchaku macios, que são muito flexíveis porque são feitos de borracha combinada com uma esponja mais dura e geralmente são usados no treinamento. É bom notar que embora o nunchaku seja muito conhecido como uma arma, o mestre do karatê criador do kobudo, uma arte marcial de Okinawa, Shinkin Taira, de 1897 a 1970, é especialmente reconhecido pela preservação do uso tradicional da ferramenta. Ele foi um presidente de longa data da Federação Internacional de Karatê Kobudo. Em 1960, o mestre Taira projetou um dos primeiros katas nunchaku conhecidos, chamado Maizato no Nunchaku Kata ou, mais comumente, Taira no Nunchaku. No entanto, o nunchaku não atingiu seu pico de popularidade em todo o mundo até o final dos anos 60 e 70. Sua ascensão à fama foi graças a dois grandes mestres das artes marciais, Dan Inosanto e Bruce Lee. O mestre Inosanto dominou a técnica do tabaktoyoka, shaku, que é semelhante às técnicas usadas com o nunchaku chinês. Mestre Inosanto foi aquele que familiarizou seu amigo, o criador do Jeet Kune Do, o famoso mestre e ator de artes marciais Bruce Lee com a habilidade tabak-toyoka. Mestre Lee se tornou a primeira pessoa a demonstrar a arte de manejar os nunchaku para o público. Ele começou a demonstrá-lo no final de 1966 em seus filmes, incluindo um de seus mais famosos, Operação Dragão. Graças a esta exposição, tornou-se amplamente distribuído, e, nos anos 70, sua popularidade atingiu proporções massivas. Sua vasta popularidade, geralmente associada ao desejo de copiar as habilidades do mestre Bruce Lee, fez com que muitos países proibissem o uso e venda do nunchaku em 1974. Essa proibição era válida em quase todos os países da Europa, no Japão, em alguns estados dos Estados Unidos, em algumas partes da Austrália, bem como em algumas outras partes do mundo. Carregar e usar as varas nunchaku em locais públicos era, de acordo com a lei, igual ao uso de armas de fogo. Embora essa lei não tenha sido abolida em nenhum desses países, foi muito reduzida e mitigada a partir do início dos anos 90. Alguns fatos estranhos e bizarros também podem estar ligados à história e popularidade dos nunchaku. Por exemplo, desde meados dos anos 70 e início do século XXI, a maior quantidade de nunchaku foi vendida em Hong Kong. Esta informação não seria tão estranha se não fosse o fato de o uso, a compra e a venda desta arma em Hong Kong serem estritamente proibidos. Hoje, o uso do nunchaku como arma é utilizado em muitos estilos diferentes de artes marciais, como karatê, taekwondo, aikido e até mesmo eskrima, uma disciplina de artes marciais filipinas. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, ative as notificações e até a próxima.